Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu quero te ensinar agora de uma forma não chata, prometo pra você, fica aqui porque vai valer a pena, vai melhorar sua pronúncia, teu conhecimento que eu vou te ensinar hoje. E vou tentar desacelerar um pouco, porque eu sei que nem todo mundo gosta, né, que eu fale aceleradamente. E muito é por conta do... Esquece. Foco nas consoantes. Por que é importante? Primeira coisa, muito importante que você saiba o porquê é importante. Por quê? Porque primeiro que você é brasileiro, né, meu querido? Você aprendeu consoantes em forma silábica. Você aprendeu ba, be, bi, babu, bão, não aprendeu o som do B sozinho. E isso prejudica tudo. Por quê? Porque em inglês, muitas vezes as palavras vão terminar em som de consoante. Como, por exemplo, job, né? Já que estamos falando de B. Job, pub. E o que nós fazemos por não conhecer a forma do B sozinha? A gente coloca um izinho no final. É muito típico do brasileiro, se vocês virem, inclusive, vários vídeos, assim, de meme, mas, assim, nunca é de forma pejorativa, pelo menos eu nunca vi. Mas eu lembro bem de um que um professor tá lá na frente dos alunos dele, parece que é uma sala de aula. E ele fala assim, que é muito bonitinho, como é que o brasileiro não sei o quê, porque é Facebook, internet... Internet? Thank you. You're gonna post things on Facebook, watch a YouTube. You might play some pingy-pongy, kingy-kongy, knockout. Tudo izinho no final. Bom, a razão pela qual isso acontece é justamente porque a gente não aprendeu o som das consoantes de forma sozinha. Eu quero te ensinar hoje justamente isso daqui. Então, a outra coisa que eu quero te pontuar, que é importante também, por quê? Porque todas as regras que envolvem pronúncia, geralmente, então todas não funcionam aqui, né? Mas enfim, a maioria das regras que envolvem a pronúncia, elas são focadas em separar o que é vozeado e o que não é vozeado, que, como eu já mencionei em outros vídeos, é justamente o fato de sair a voz junto com aquele som que a gente está pronunciando. Então, para ficar claro, a gente tem o S, que é a versão não vozeada do Z, digamos assim, tá? A gente tem o B, que é a versão vozeada do P. Agora, quando eu fizer para você demonstrar, vai fazer sentido o que eu tô falando aqui. Então, o P, ele é não vozeado, ou seja, na hora de pronunciar o P sozinho, não sai voz, só sai arzinho. Isso é não ser vozeado, entendeu? É ser não vozeado, melhor dizendo. O P, então, né, se a gente coloca uma palavra como drop, não tem voz. Se você colocar a mão na sua garganta, você vai ver que não vibra na hora de pronunciar só o P. Se vibrou, tá errado. Você tá falando drop. Aí toda vogal, ela é vozeada. Todas as vogais são vozeadas. Você não consegue falar A, E, I, O, U sem vibrar a corda vocal. Tem que sair uma vozinha ali junto, certo? Então, é uma forma de você identificar se você tá pronunciando algo corretamente, né? Se é pra ser só o som do P, então não é pra vibrar. Se vibrou, errado está. Entendeu? Então, a gente separa esses sons vozeados de não vozeados dentro do mundo de consoantes. Então, a gente tem essas correspondentes. Então, a gente tem, por exemplo, o K, é uma versão não vozeada do G, né? Então, a gente tem work, só é o som do K. Drag, g, mesma coisa. Então, g, nada de voz, z, aí vem a voz, certo? Z, g. O que mais que eu falei agora? P e B. B. E assim vamos, tá? Então, passando agora rapidamente por cada uma das consoantes, a gente tem então o B, com som de B sozinho vai ficar B. Vai vibrar a corda vocal. O que eu te sugiro sempre? Em vez de testar pronunciar a consoante só com som dela e ir pro lado do I, tipo bi, não. Puxa pro um som A fechado. Pensa o seguinte sobre A fechado. A gente tem O e O, né? Avó e avô. Tem o O aberto e o O fechado. A gente tem o E de égua e o E de você, né? Um E fechado e um E aberto. O A em português, a gente só tem o A aberto. Por isso que a gente nem acentua com acento circunflexo, né? Só com acento agudo. Água, por exemplo. Mas imagina que existe o acento circunflexo para o A. Como é que seria a pronúncia? Tendo em consideração avô e você. Seria correto? Então tenta puxar para esse lado do porque a chance de você pronunciar a consoante sozinha da forma correta é muito maior do que se você se acostumar a colocar o izinho no final,
Entende? Porque no B tudo bem. Não, no B não tudo bem não. Esquece o que eu falei. Esquece. Se falar bi, não. Já tá colocando izinho aí. Então não é bi, não. B. Essa é a pronúncia do B. O C, a gente tem a versão do C com um som de S e com som de K, né? Então a gente tem work, como a gente também tem I don't know, não sei, não consigo lembrar de nada com C, mas tem dance, né? Dance. Dance é um C com som de S, beleza? Então, quais são os sons do C? S, ou K. É isso. A, B, C, D. Tenta aí, D. Depois temos F, não é para vibrar. O G, assim como o C, ele tem duas versões, né? A gente tem tanto o J, que este também é um erro muito comum nosso, pronunciar o G com som de J sempre. Não, em inglês o G nunca tem som de J, nunca. Genre tem, então não é nunca. Gente, pronúncia em inglês é difícil por causa disso, porque, cara, é difícil não ter uma exceção ou ser muito variado, o negócio nem ter um padrão, entende? Mas, de modo geral, o G, ou ele é G, como em guideline, ou ele é J, como em manager, tá? Management. O que o brasileiro fala geralmente? Ele vai falar management, manager, especialmente em palavras que são parecidas em português, tá? Passando daí o H. O H é uma consoante que ou ela é muda ou ela tem som de R de Rebeca, somente. E é a única consoante que faz o som de R de Rebeca. Nunca, se você vê, por exemplo, em work, você pronunciar work ou organize, isso tudo tá errado. Esse Rzinho aí do meio, ele nunca vai fazer o som de isso só é papel do H. Anota isso lá no post-it e já deixa, né, regrinha. Isso é fato, tá? Então, H ou ele é 0, hour, por exemplo, ou ele tem som de R de Rebeca. Fechou aí? H, gente, desculpa, eu vou ter que fazer. A, B, C, D, F, G, H, I, J. J é a mesma coisa do G de J. Então, por exemplo, project. De novo, muito erro nosso. A gente tende a pronunciar só project. Não é G. Não é. Tira isso da tua cabeça. Treina para falar sempre com som de J, para o G e para o J. Então, project manager. Beleza? Combinado? É isso para o J. L, o L em inglês, ele tem o mesmo som, não importa onde ele venha posicionado na palavra. Então, no começo, no meio ou no final, ele vai ter sempre som de L. O que acontece pra gente brasileiro é que o L tem som de U, muitas vezes, né? Então, é legal, Brasil... enfim, e não importa onde se o L vem no final, aliás, importa. Se o L vem no final, ele vai ter som de U. Em inglês, não, ele vai ter som de L. Pensa nos portugueses falando L. Sempre lembra disso, tá? L, Portugal, né? Seria mais ou menos assim, pronunciando em português. Portugal, eles têm essa vantagem, que eles já sabem pronunciar o som do L. E eu sei que é difícil, na verdade, tá? A gente, pra pronunciar o som do L... O que eu te sugiro, sempre falo, fala lá e tenta tirar o A. Lá. Antes de falar o A, ó. Lá. É isso, ó. Brasil. Fica ali. Pronto. E claro, toda vez que a gente fala sobre pronúncia, eu garanto pra vocês que é uma questão de prática, dedicação e muita repetição. A prática é justamente repetir até você conseguir. Preciso abrir um parênteses aqui pra contar uma história que é muito importante em termos de pronúncia, que eu vou repetir muitas vezes ao longo dos meus vídeos e das minhas aulas que eu sempre falo. Quando eu era adolescente, uma vez eu queria muito assoviar. Estava eu pelas ruas e eu tinha coleguinhas que sabiam assoviar. Sabe aquele assovio bem alto? Eu queria porque queria aprender aquilo de todo jeito. Talvez eu era criança, talvez eu nem era adolescente, não lembro. Mas estava eu naquele calor infernal de Humaitá, na rua, eu lembro claramente. E eu lá andando assim, ó. Tentava e nada de vir. Até que depois de uma tarde inteira, inclusive passando mal, eu fiz tanto que eu acho que eu hiperventilei. Não sei se seria isso que aconteceu, mas eu de tanto tirar aquele ar de mim, eu já tava pra passar mal, assim, de verdade. A vista escureceu, eu ia apagar ali. Mas graças a Deus não apaguei. Mas de tanto que eu tava aplicada naquela repetição. Pois bem, uma bendita hora depois de, sei lá, centenas de tentativas, eu consegui. Saiu um som. Saiu aquele... Ai, que alegria! Meu Deus, consegui! Meu Deus! Quando eu tento, em seguida, novamente, já não consegui.
Não consegui. Aí ficou aquele negócio intermitente ali, né? Tentei mais 5 vezes e das 5 uma saiu. Aí começou a sair. Assim, saía e não saía. Saía e não saía. Saía e não saía. Até que fui pegando o jeito. Foi saindo mais 2 de 5, 3 de 5, intermitentemente. Foi saindo, foi saindo. Até que masterizei o bendito do negócio. Teve uma hora que depois de tanto eu tentar, tanto repetir, eu finalmente consegui assoprar o negócio e sempre saiu. Nunca mais eu errei. Agora, daqui pra frente, eu consigo todas as vezes. Até hoje eu já não sei, porque faz muito tempo que eu não faço. Mas eu sei que isso é a mesma coisa em relação à pronúncia. A gente precisa tentar muitas vezes até a gente conseguir, e é garantido que... E não é garantido que você vai conseguir em seguida, né? Na verdade, eu diria que é garantido que não. Mas, se você continuar tentando, uma hora isso vai vir de vez, você vai masterizar o som, e aquilo vai se tornar natural. Então, no começo é estranho, no começo não vem tão bem. World, nossa, quantas vezes a gente tem que treinar pra conseguir falar world, porque é um som que a gente não tem em português, a junção do R com o L, concordam? Enfim, graças a Deus o YouTube tem como vocês assistirem em 1.5 ou sei lá, menos vezes, né? Ou 1.5 aceleraria, desculpa, 0.5. De qualquer forma, continuando, depois disso a gente tem M e N. O M e o N são fundamentais que você aprenda a diferença desse M e N em inglês, porque apesar de a gente ter essas consoantes em português, o som delas em inglês é diferente. É diferente. Porque se você não aprender, você nunca vai conseguir fazer a ligação natural entre as palavras. Sempre vai ficar estranho. É como se você não aprendesse o som do M e do N, é como se você falasse por isso, separadamente, entende? Não faz o por isso. Por exemplo, não faz esse link natural, quando você não aprende o M e o N. Então, o M você precisa fechar a boca e esse é o som do M. E o N, segurar a língua lá no céu da boca, E o L também, tá? O L entra nessa questão aí também. Se você não pronunciar o L apropriadamente, você não vai falar, por exemplo, fall asleep, né? Fall asleep, all over it, bem como para o M. Them, I love them in, ou I am an artist. Isso é uma pronúncia, assim, perfeita no sentido de linkar tudo e mostrar o M e o N na mesma frase. I am an artist. I am an artist. That's it. Acho que tá bom de exemplo, dá pra pegar, né? Então, M, N, P, que eu falei, drop, não pode vibrar. Q, Q, a gente não tem palavras terminando em som de Q, tá? Mas, por exemplo, key, circular key, que é um nome de um lugar muito famoso lá em Sydney. Muitas pessoas falam errado, falam Quay, que é escrito Quay, né? Q-W-O, Q-U-A-Y. Aqui é Key. Então, o som do Q é como em português é Key, tá? E o nome da letra é Q, Q. Diferente das outras. Eu deveria ter falado o nome em inglês já, né? Tá, mas enfim. A gente pode fazer um vídeo só de A, B, C, D, cantando A, B, C, D, enfim. Desculpa, vamos viajar. Foca aqui. R. A R é um problema também pra gente, sabe? Porque quem não nasceu no Paraná ou no interior de São Paulo, não sei onde mais fala R, né? Mas eu, por exemplo, na minha terra, sou do Amazonas, não falo nunca. A gente fala porta, Doberman, enfim, tudo é né? É o R de Rebeca, no meio da frase. E daí é um problema se a gente fala work organize, como eu pronunciei no começo do vídeo. O ideal é Se for no inglês britânico, aí é um inexistente. A gente só tira work. A gente alonga a vogal que vem antes. Organize. Tem um pouquinho também. No britânico e no australiano, dependendo de qual é a palavra, aparece um pouquinho, mas sempre que aparece é tá? Mas se você pensar no R no final da palavra, como door, a gente sempre vai fazer esse R eu chamo R caipira. É o Muito importante que você aprenda a fazer esse som e não se acostume em falar work, por exemplo, tá? Acho que é quando eu me mexo que isso acontece. Minha blusa fica... Eu sempre fico... Enfim. S. Qual o problema do S? Não é pra colocar o izinho antes do S. Então não é school, não é star, não é stripe, nada disso. Special, não. Não pode vibrar no começo. Porque se vibrou é porque você colocou o izinho no começo, tá? É special, snake, cool, star. Combinado? Testa aí, veja se está pronunciando corretamente. S-T-E-R-S-T, T. Gente, tanto para o T quanto para o D, eles são aspirados. Eu vou tentar deixar esse videozinho aqui do T e do D, porque é importante. Eu ensino para vocês como é que pronuncia
corretamente esse T e D de forma aspirada, tá? Mas, basicamente, ele não é tão duro quanto o nosso T em português. Então, não é tatu, seria tattoo. Como tatuagem em inglês. Tattoo, tá? Essa é a diferença. RST, UV, V e W. W é uma consoante e o Y é uma consoante. Eles são... o Y é uma semivogal. O W eu não tenho certeza, tecnicamente falando, se ele encaixa em quê. Mas o W sempre tem som de U ou de nada, tá? Ele é double U. É um U duplo. Isso que seria o nome do W, entendeu? Isso significa W em português. Em inglês seria double U. Double, dobro, U. Então, U em dobro, entendeu? O dobro do dois U's. W, dois U's. Seria 2 vezes na minha cabeça, né? Mas beleza, dá 2 U's. Ele sempre tem som de U ou de nada. What? Wrinkle. Nada, vem só o som do R. Entende? E o V, do mesmo modo, ele é a versão vozeada do do F, desculpa. Então a gente tem laugh, e a gente tem deserve, F, só arzinho, sem voz, V com arzinho, vibra, tá vendo? Vibra aqui, mas veja como a característica é a mesma, né? Onde a gente posiciona a língua. A língua não, no caso aqui, os dentes nos lábios, né? Ó. Mesma coisa, só que um vozeado, outro não vozeado. Então, em inglês tem muito disso, tá? E aí, por último, vem o Z. Não temos muitas palavras com Z em inglês e muitas vezes elas vêm com um som de J. Sabia? Eu não tô conseguindo nem lembrar de uma palavra agora com leisure S. Se eu lembrar, vou deixar aqui na descrição. Mas essa é a última letra, né? V, W, Y, Z. E aí, uma curiosidade só, é Z, a pronúncia de Z em inglês britânico, e é Z, a pronúncia de Z em inglês americano. Então, por exemplo, até zebra é uma forma que é pronunciada de forma diferente se for no inglês americano ou no britânico. No britânico, né, que é o mesmo que a gente usa na Austrália, pelo menos na grafia, é zebra, zebra, e em inglês americano é zebra. Este é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, só esquece, tá? Enfim, um beijo e até o nosso próximo vídeo.